Olá, amigos e amigas que acompanham a programação da Rádio 9 de Julho. Hoje, na Igreja em Notícias, um assunto muito importante. Vamos falar sobre o rádio e a missão evangelizadora. Proximamente do mês de setembro, quando o rádio no Brasil completa 100 anos da sua primeira transmissão. Então, há quase 100 anos ocorria essa primeira transmissão de rádio no Brasil. Exatamente no dia 7 de setembro do ano de 1922, dia do primeiro centenário da independência do Brasil. Acontecia nesse dia o discurso do presidente Epitácio Pessoa, que foi feito no Rio de Janeiro e que com a transmissão pode ser ouvido em grandes alto-falantes, na Praça da Sé, aqui em São Paulo, bem como em Niterói e Petrópolis, dentro desse programa de comemoração do centenário da independência. Desde então, com o passar das décadas, esse meio de comunicação, o rádio, se tornou cada vez mais fundamental na vida das pessoas. Por isso que nesses 100 anos do rádio, queremos falar sobre a evangelização, por meio desse veículo centenário, mas que vem se reinventando. Hoje vamos conversar com a religiosa paulina, irmã Helena Coraza, da Congregação das Irmãs Filhas de São Paulo, as Irmãs Paulinas. Ela é jornalista, doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, comunicadora, claro, por excelência. Bem-vinda à Rádio 9 de Julho, irmã Helena. Obrigada, Cleide, um prazer estar aqui, ainda mais falando do rádio, da evangelização pelo rádio, que é o nosso objetivo aqui com a Rádio 9 de Julho. É isso mesmo. E a irmã Helena, para os nossos ouvintes saberem, é uma referência para a gente, né, que está na caminhada da comunicação. Agora, irmã, evangelizar, a gente sabe que é a missão primordial da igreja. Agora, com o advento dos meios de comunicação de massa, principalmente o rádio, né, esse serviço foi potencializado, né? Que análise que a senhora traz para a gente sobre isso? Então, falando dos 100 anos de rádio no Brasil e da evangelização, eu queria antes lembrar da Rádio Vaticano, que ela é de 1931. Você que nos acompanha vê sempre as transmissões, né, da Rádio Vaticano, e depois vieram as rádios católicas no Brasil. Mas o rádio, ele se reinventou sempre, né? Nós podemos dizer que o rádio é o primeiro veículo mobile, né, móvel com o transistor. E o rádio hoje está nas plataformas digitais. Você pode nos acompanhar hoje tanto pelo Facebook, pelo YouTube, ou pelo rádio convencional. Eu, por exemplo, ouço bastante, dependendo de onde eu estou, escuto no rádio mesmo, né? E eu acho que muitas pessoas que nos acompanham também. Então, nós hoje nos preocupamos em fazer comunicação, em fazer evangelização, depois que será veiculada de tantas formas pelas nossas redes sociais, sobretudo, né, Cleide? Uhum. E desde o início, irmã, então assim, o rádio, a primeira transmissão foi em 1922. A senhora bem assinalou aí, olha só essa foto que a Kátia Maderick traz para a gente, as primeiras transmissões da Rádio Nacional aqui no Brasil. A irmã bem assinalou aí a Rádio Vaticano em 1931. Hoje também é esse veículo, não é, que com a convergência de mídias hoje se tornou um centro de mídias, que é o Vatican News. Então a igreja desde sempre viu esse potencial, não é, para dinamizar a missão da igreja pelos meios de comunicação. Sem dúvida. A igreja teve suas resistências no começo, inclusive aqui no Brasil, com concessões de rádio, mas nós tivemos já em 1941 a primeira concessão, que é a Rádio Excelsior de Salvador, né? A primeira rádio católica que nós temos como concedida à Igreja Católica aqui no Brasil. Mas a importância da igreja e também das pessoas para acompanhar as programações, missas e outras programações de evangelização, elas são fortes. Nós temos, eu andei olhando, por exemplo, o Papa Pio XII, ele deu uma vez uma entrevista a todos os diretores e trabalhadores da RAI, lá da Itália, e ele disse, pelo grau de aperfeiçoamento a que chegou, o rádio é uma obra-prima do espírito inventivo do homem, uma maravilha
da técnica, um prodígio da criação artística. Então, o Papa, ele pede aos radialistas que coloquem a serviço da verdade, da dignidade da vida, da justiça, do amor. Então, sempre nós tivemos essa orientação a partir dos papas. Foi o Papa Pio XI que instalou a Rádio Vaticano, e o Papa Pio XII era secretário de Estado naquela época. E, a partir daí, sempre esse incentivo. Nós temos ainda, antes disso, o Papa Leão XIII, que dá a primeira entrevista a jornalistas. Então, a Igreja se preocupou com os meios próprios, mas também se preocupou com falar com a sociedade e a todos os jornalistas, independente de estarem em meios católicos ou não. Eu acho que essa continua sendo uma missão da Igreja, porque a Igreja continua tendo seus veículos próprios, mas a presença, a capilaridade dela, tanto nas emissoras de rádio desse Brasil, como nas redes sociais, é muito grande. E essa, para mim, é a grande importância, a gente poder falar com todas as pessoas, independente de estar em meio católico ou não. Eu acho que o cristão precisa ser sempre este evangelizador, esta pessoa que dissemina boas notícias, que está aí sempre falando e pregando o evangelho, seja de modo explícito ou implícito. Quando a gente fala dentro do espírito cristão, não precisa necessariamente estar fazendo um programa evangelizador, digamos, falando do evangelho, mas nós estamos sempre evangelizando, não é, Cleide? Sim, a gente evangeliza também pelo testemunho, a gente evangeliza também pelo jornalismo, por que não, não é? Um olhar de fé, um olhar de caridade sobre o nosso cotidiano, não é? Então, acho que tudo isso é bênção de Deus e o evangelho nos meios de comunicação. A senhora falou o apoio aí dos papas, né? Todos os anos também a gente tem a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, né? Essa data foi instituída com vista na importância realmente que a Igreja dá, não é, para os meios de comunicação social e, sobretudo, o uso que a gente faz, não é, do microfone, do celular, da rede social, da televisão, não é, irmã? Então, a partir do Concílio Vaticano II, com o decreto intermirífico, a Igreja recomenda um Dia Mundial das Comunicações. E todos os anos, depois começou a ser celebrado em 1967, do século passado, nós já celebramos 56 edições. Nessa última, o Papa nos convida a escutar com o ouvido do coração, e eu acho que escutar, evangelizar, escutar para poder melhor dizer a palavra certa, né? Que o Espírito Santo nos inspire e que a gente também observe a realidade, né? E então, de fato, você lembrou muito bem, todo ano a Igreja tem pelo menos este dia para incentivar os fiéis à oração, à reflexão, a também contribuir para que os meios de comunicação da Igreja possam continuar, que os programas católicos possam continuar, possam se manter. E sobretudo, esse espírito de evangelização. Nesse momento, nós aqui, como Igreja de São Paulo, estamos em sino do arquidiocesano, então, com esse convite à comunhão, à conversão e à renovação missionária. Eu acho que isso perpassa tudo e perpassa, sem dúvida alguma, a ação de cada um de nós na sociedade, de você que nos acompanha, não só dos veículos de comunicação, mas cada cristão é uma luz acesa aí, iluminando o mundo, sendo sal da terra e luz do mundo. Muito bem. Agora, irmã, nesse percurso do mês vocacional, me vem aqui, não é, essa ideia de que no próximo domingo, esse é o domingo dedicado à vida consagrada, não é? Religiosos e religiosas que prestam um serviço tão importante, não é, para a igreja e para os irmãos no Brasil. A senhora é de uma congregação que tem por carisma levar o evangelho pelos meios de comunicação, pelo rádio. Eu recordo aqui de tantas irmãs religiosas que se utilizaram do meio
o rádio também, né? Tivemos o programa Bíblia, Deus com a Gente, que foi ao ar em tantas emissoras de todo o Brasil. A senhora também, desde o início de fundação da UNDA, da Rede Católica de Rádio e também da Signes, não é? Como é ser consagrada nesse serviço de evangelização nos meios de comunicação, sobretudo do rádio? Olha, eu sou muito feliz como religiosa e quando eu olho para a minha história vocacional, eu me decidi para entrar com as Irmãs Paulinas por conta da missão. E naquele tempo eu via num álbum lá as irmãs falando no rádio. Eu falei, jamais imaginaria que depois faria tanta comunicação, essa dimensão missionária. Mas o programa Bíblia Deus com a Gente, eu o produzi pelo menos por 7 anos mais, né? Ele continua no ar, continua disponível na internet, inclusive, para quem quer ouvir a hora que quiser, continua na web Rádio Paulinas, e nós, com essa missão da evangelização, com a comunicação, nós procuramos justamente a todo tempo evangelizar, dizer a nossa palavra, contribuir com a igreja, seja na evangelização, pela música, pelos programas de rádio, nas redes sociais, pela publicação de livros e de tantas formas, e eu especificamente trabalho muito na formação de lideranças, né? Então, é muito bom, eu acho que é uma vocação importante na igreja. Nós agradecemos a Deus pela nossa vocação, pelo carisma, e pedimos que Ele nos envie muitas e santas vocações. E aproveitando, né, você que nos acompanha, se conhece alguma jovem que queira também conhecer mais de perto o carisma das Irmãs Paulinas, pode nos encontrar aí nas redes sociais ou pessoalmente, né? Não é difícil nos encontrar. E, sobretudo, nós temos aí o site Irmãs Paulinas com todas as redes sociais e agradecemos a vocação religiosa na igreja, que é, de fato, um jardim de serviço, com tantas frentes, né? Seja na comunicação, nas obras sociais, na saúde, cuidando na educação, cuidando dos pobres, dos mais necessitados, cada um com o seu carisma. E nós, no rádio, né, Cleide, somos educadores, educadoras, porque toda a nossa palavra, ela visa ajudar as pessoas a viverem os valores cristãos, os valores humanos, os valores do Evangelho. E para o nosso ouvinte saber, a irmã Helena tem um trabalho muito importante nessa área da educomunicação, não é? Para que serve a nossa comunicação, se não for para ajudar também na formação de milhares de pessoas que necessitam. Irmã, a gente pensando assim, naqueles que deixaram um legado para a gente enquanto comunicadores católicos, né? Eu vou citar 2, e um deles, a história ainda não é tão bem conhecida, que é o padre Landel de Moura, que foi um precursor do rádio, não é? Para muitos ele é considerado um precursor no sentido de que fez as primeiras transmissões, né, de voz sem fio. Isso aconteceu aqui na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. O padre Landel também foi pároco da paróquia de Santana, aqui na zona norte da cidade. Temos um outro padre também que deixou um legado muito importante, que é o padre Vitor Coelho, conhecido como o apóstolo da comunicação, e que levou a consagração à Nossa Senhora Aparecida a todo o Brasil pelas ondas da Rádio Aparecida. Aqui na Rádio 9 de Julho, até hoje, a gente veicula essa oração gravada por ele, a consagração à Nossa Senhora Aparecida. Hoje o padre Vitor está aí a caminho da santidade, está com o processo, né, de beatificação. Hoje ele é venerável. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre que legado esses sacerdotes deixam para a gente, no sentido da gente de se reinventar, da inovação, porque hoje a gente vive um momento, né, que a rádio está migrando para a web enquanto aparelho, né, essa rádio que está convergindo, que está mudando, o rádio está mudando, né? Eu queria que a senhora comentasse um pouco o que é essencial, qual é a essência desse rádio e dessa missão evangelizadora que a gente não pode perder. Então, eu agradeço essa lembrança a esses 2 ícones do rádio,
quando a gente estuda a história do rádio, não pode nunca esquecer do Padre Landel de Moura mesmo. Ele foi um cientista do seu tempo, no final do século XIX, ele conseguiu ainda muitos inventos antes de Marconi, que depois foi reconhecido como inventor do rádio, mas nós no Brasil temos mencionamos o Padre Landel de Moura, que conseguiu seus inventos, esteve no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, conseguiu registrar a sua marca, porém não obteve todo aquele apoio que um cientista precisava, ainda mais sendo padre, né? Mas Sim. Ele fica aí com a sua marca. Eu acho que as experiências aqui em São Paulo, ele é reconhecido, foi reconhecido também nos seus 100 anos de nascimento pela Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Então, como padroeiro, né, também dos radioamadores, e o padre Vitor Coelho, essa voz inconfundível que veio pela rádio Aparecida, né, e que está aí no processo, hoje a igreja reconhece, e tantos outros comunicadores e comunicadoras que estão ali. E eu queria dizer, a essência do rádio é justamente esta palavra de evangelização, de estímulo, de ânimo que a igreja está dando através e por meio de tantas vozes diferentes de mulheres e homens que estão aí testemunhando no rádio, e você pode sintonizar, como a Cleide muito bem lembrou, nas plataformas digitais. Nós estamos o tempo todo testemunhando Jesus Cristo de tantas formas. Mas aqui, falando do jornalismo, Cleide, nós tivemos um estudo aqui no curso de especialização, aqui no CEPAC, sobre como o jornalismo evangeliza. A gente, às vezes, não pensa, mas uma notícia produzida com ética, produzida com verdade, com veracidade, com todo cuidado, ela é altamente evangelizadora. Por isso, nós podemos evangelizar com a música, com a notícia, com o humor, com tantas formas, até eu acho que contando histórias, nós podemos estar evangelizando o tempo todo. E isso é maravilhoso, porque sempre que nós ajudamos a outra pessoa a encontrar a essência, o sentido da sua vida, nós estamos fazendo o que Jesus fez no seu tempo. Jesus contava tantas histórias para dizer, olha o fermento na massa, a ovelha perdida, a mulher que estava procurando, aquele que procurou tesouro escondido. Então, Jesus usava todas as histórias para falar do reino de Deus, para dizer quanto Deus é importante, quanto é importante termos Deus na nossa vida. Eu acho que é isso que o rádio faz o tempo todo, independente de onde ele é sintonizado. Exato, exatamente, irmã. Essa também é a proposta da nossa Rádio 9 de Julho, não é? A nossa linha editorial, a rádio que está há mais de 20 anos de volta ao ar, depois do fechamento na ditadura. A nossa Rádio 9 de Julho tem essa missão, não é? Da gente se equilibrar nesse tripé da formação, da informação e da evangelização. E a gente está no meio do mundo, e a Rádio 9 de Julho está no meio do mundo, a gente não está apartado do mundo. Então, por exemplo, agora a gente está para começar um período eleitoral, né? A gente não vai falar sobre as eleições, a gente vai falar na dimensão ética, na dimensão para que serve a política, né? A política a serviço do bem comum, o que diz o magistério da igreja, o que diz o Papa Francisco. A política deve estar, né, a serviço do bem comum. É esse olhar que a gente tem de fé e esperança. Esse é o trabalho da Rádio 9 de Julho, né? Aí tem algumas fotografias que a Kátia colocou para a gente, desde a inauguração ali, ó, tem uma fotografia de saudoso Dom Cláudio, saudoso Dom Paulo Evaristo Arnes, né? E a gente tenta aqui, enquanto comunicadores, também ser cada vez mais fiel a essa mensagem de Jesus Cristo, estando no meio do mundo. Olha, antes da gente finalizar essa entrevista, eu quero parabenizar a irmã Helena, que recebeu recentemente o prêmio Comunicador da Paz da América Latina e do Caribe 2022. Esse é um grande reconhecimento, não é, irmã? Pelo trabalho que a senhora faz, incansável, né, na comunicação. Olha, a irmã trouxe para a gente aí. Estou mostrando aqui. Ó, comunicador
da Paz. Esse é um prêmio da Signes, irmã, da Signes da América Latina. Foi um encontro que aconteceu no Signes da Panamá. América Latina, sim, porque ele é concedido nos congressos para comunicadores. No meu caso, foi na história de vida, né? Ainda, né, como história de vida, e também é concedido como homenagem póstuma, né? Então, foram 11 inscrições que foram feitas pelas associadas, e, de fato, eu tive assim, o privilégio de ser escolhida. Ali, o Brasil teve esse privilégio, acho que é um prêmio nosso, aqui da radiodifusão, do nosso trabalho por uma cultura de paz, tanto na Signes como... porque a Signes tem essa comunicador, a comunicação a serviço de uma cultura de paz, né? Mas todo o nosso trabalho evangelizador, ele é em favor da paz, e também eu fui caracterizada ali muito bem pela educomunicação. Eu coordeno o setor de educomunicação da Signes, mas também trabalhei no doutorado essa temática, e a gente o tempo todo está formando educomunicadores, e o grande sonho é que cada comunicador seja um educador, né? Então, nessa educação informal que nós fazemos. Obrigada, Cleide, por essa lembrança. Eu acho que esse prêmio é nosso, é da igreja, né? As irmãs também ficaram muito contentes, mas eu dedico, e como no dia lá que eu recebi aqui, porque antes foi uma comunicação, digamos assim, eu só agradeci online, porque eu não pude ir para o Panamá devido aos compromissos aqui que a gente tinha. Mas depois eu recebi no encontro da PASCOM, foi muito bonito, e fiquei muito contente, e dedico a todos os comunicadores e comunicadoras para que a gente possa continuar trabalhando por essa cultura de paz. E você muito bem lembrou, nesse tempo de eleições, nós temos que pensar muito no nosso compromisso cidadão, né? Nós somos cidadãos. Dom Odílio escreveu um artigo muito bom, publicado no jornal o Estado de São Paulo, nas redes sociais, que nos ajuda a pensar o nosso compromisso cidadão e político, porque nós somos seres políticos e precisamos contribuir para o bem comum. E então, que cada um de nós possa fazer a sua parte neste momento. Muito obrigada pela lembrança, Cleide. Nós que agradecemos, viu, irmã, toda a sua dedicação, né, de vida à formação de tantos comunicadores, como eu, como Kátia, como tantas pessoas, não é, que já passaram por alguma formação com a senhora. Agora, durante o sínodo também, a gente vê o trabalho das mulheres sendo tão bem representados, e o esforço que a senhora coloca em tudo isso, né, tendo em vista, não é, a construção do reino de Deus, que a gente começa aqui. Quero agradecer a participação, então, da irmã Helena Coraza, nesse tema importante que a gente trouxe aqui hoje na Igreja em Notícias, o rádio e a evangelização nos 100 anos do rádio no Brasil. Muito agradecida, irmã Helena. Muito obrigada, um grande prazer estar aqui, e que a gente possa celebrar muitas vezes, e que venham mais 100 anos aí do rádio evangelizando onde quer que estejamos com as nossas mudanças tecnológicas, mas a igreja está aqui para evangelizar, e essa é a razão de ser, para evangelizar e para dizer a sua palavra na sociedade, e para uma sociedade melhor, para uma cultura de paz. Amém. Muito obrigada, irmã Helena.